E aí, apidouros, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Florada Talk, o nosso bate-papo direto da Apidouro para você que vive, respira e fortalece a apicultura brasileira. Hoje vamos abrir a colmeia e falar de um assunto fundamental: as normas da produção orgânica. Se você quer manter seu apiário dentro da lei, melhorar a qualidade do seu mel e conquistar os mercados mais exigentes do mundo, fica com a gente, porque esse papo tá o puro mel. E hoje, nosso primeiro episódio, não poderia ser mais especial do que esse. Estamos aqui com o Matheus, que é o coordenador do nosso departamento de certificação orgânica aqui na Apidouro. É ele que visita os produtores, faz todo o processo de auditoria e aqui dentro realiza também a organização dessas partes documentais. E uma dúvida muito importante, a nossa primeira pergunta para abrir o nosso bloco, é justamente a localização dos apiários. Eu queria que o Matheus falasse um pouquinho mais de quais as exigências, quais as obrigações que o produtor deve seguir na hora de escolher o lugar que vai instalar o seu apiário, justamente por conta das restrições da norma orgânica. Primeiramente, agradeço a presença, o convite. Tá legal? Tudo certo? Bom, pessoal, a primeira resposta, a gente fala sobre a zona de pasto apícola. O que é a zona de pasto apícola? É onde o apiário está localizado, a gente tem as coordenadas dos apiários e dentro desse raio a gente traça um raio de 3 km em linha reta em torno do apiário. Então, dentro desse raio não pode ter nenhum tipo de contaminação, seja ela grandes cidades ou pequenas cidades, seja ela posto de gasolina, aterro sanitário, zona de estação de tratamento de esgoto, lavoura, seja pequena, média, grande porte, com máquinas de pulverização, enfim, trator ou drone, que hoje é bem notícia comum, né? Então, essa é a zona de pasto apícola de raio de 3 km. Em torno desse raio de pasto apícola, a gente tem uma zona de vigilância, que é mais 3,4 km em torno desse raio, tá? Então, se a gente pegar o total, um raio de 6,4. Essa zona de vigilância é uma zona que pode ter alguns focos de contaminação, desde que, dentro do raio de 3 km, a gente tenha alimento suficiente para a abelha não precisar percorrer mais essa quantidade de distância. E também desde que seja controlado em relação às contaminações. É basicamente isso. O raio de 3 km é uma exigência, a gente fala de zona de exclusão apícola, porque não pode ter nenhum tipo de contaminação de forma alguma dentro desse raio. Até porque a questão do produto orgânico, ela está muito diretamente ligado com de você ter a ausência de agrotóxicos ali dentro do seu alimento, né? Então, acho que o principal foco de contaminação hoje em dia está justamente ligado à lavoura tradicional, né? Que eles utilizam glifosato, né? Que é o mata-mata, enfim. É claro que existe, a gente vai entrar um pouquinho mais detalhado em outros pontos, mas acho que o foco principal é a zona de contaminação, é justamente desses 3 quilômetros, que é a distância ali que a abelha vai percorrer. É claro que a abelha pode ir até mais distante, né, mas a distância que a abelha vai percorrer para pegar um alimento. Então, se ela vai até, vamos dizer assim, uma flor de milho, né, que é muito rica em pólen, e traz um milho contaminado para dentro da colmeia, o produto que vai ser produzido ali, o mel que vai ser produzido no momento da análise que a gente realiza, que é uma concentração ppb, que é baixíssima, né? Você vai ter ali a presença de glifosato, e isso vai descaracterizar o produto como orgânico. Exato. É por isso que a gente fala que dentro desse raio de 3 km, a gente tem que, a abelha, no caso, tem que ter alimento suficiente, seja pólen, néctar, de forma natural, para evitar o máximo de contaminação possível no mel. E um outro ponto, né, que é até minha segunda pergunta nessa questão, que é uma curiosidade muito grande do produtor, é que se ele pode ou não pintar a caixa de abelha, né? Isso é até um grande mito, assim, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente como funciona isso. O pessoal acha que não pode, justamente por causa que eles ficam com medo de ser exclusos do projeto orgânico, tá? Mas a realidade é que pode. Mas, assim como tudo, tem as exigências, tem os pontos e os porquês, né? Então, se você for pintar,
pinta com tinta à base de água, tá? Mas não é qualquer tinta à base de água. Tem que ser certificada pela certificadora, no caso, tem que ser aprovada pela certificadora. Então, se você vai pintar, pinta com tinta à base de água. Eu não quero passar tinta, eu posso passar outra coisa? Tem verniz ecológico, o pessoal faz uma mistura de verniz ecológico com óleo vegetal orgânico. Então, a gente sempre fala, se você está dentro de um projeto orgânico, utilize produtos orgânicos, certo? Muito comum o pessoal faz o banho de cera também, né? Banho de cera, exatamente. O pessoal utiliza, às vezes, banho de cera com parafina. Parafina já é um problema, tá? Então, se for fazer banho de cera, somente a cera. E de preferência, cera orgânica, a sua cera. Cera de opérculo, de produção própria. Exatamente. Legal. Até uma grande dica aí pro pessoal, gente. Se você compra uma tinta e nela lá no rótulo tá tinta sintética, essa tinta não pode ser utilizada, tá? E antes de você pintar as suas caixas, é importante entrar em contato com a empresa que está realizando o processo de certificação, nesse caso, por exemplo, a Apidor, e enviar fotos da tinta que você está procurando utilizar. Porque aí a Apidoro, ela vai entrar em contato com a certificadora, que no nosso caso é a IBD, e vai enviar esse material, né, ali com todas as informações técnicas e químicas da tinta, e então ter a aprovação da IBD para que essa tinta possa ser utilizada, o que garante que essa tinta ela não vai ali infringir as normas de produção orgânica que aquele apicultor está se aplicando. Vale lembrar que existem diferenças, tá, nessas normas e nessas regras de acordo com o parâmetro que você está se aplicando. Então, por exemplo, hoje a gente tem o orgânico, mas o orgânico BR, por exemplo, que é uma certificação para você comercializar mel orgânico no Brasil, ela se difere em alguns pontos da norma orgânica europeia, que se difere de alguns pontos da norma orgânica americana. Tá? Mas em comum e o mais geral e o que a gente está tratando aqui é a norma orgânica americana, tá bom? E um grande ponto e o grande contaminante da questão tinta é, na verdade, o solvente. Então fica muito ligado nisso. Por isso que a gente fala na questão da tinta à base d'água, né? De forma mais grotesca. Mas é que fica mais fácil de explicar para vocês, porque a tinta à base d'água a gente não usa solvente. É o mesmo caso para telha de ternite, né? O uso dela não pode ser realizado desde que seja uma telha antiga, que tenha aquele amianto na sua produção, na sua concentração. O que contamina não é a telha ternite, mas sim o amianto presente nela. Agora, né, com essas mudanças de normas de produção, não se produz mais telhas com amianto. Então, se é uma telha sem amianto, né, telhas recentes, você pode utilizar normalmente aí nos seus apiários para proteção de sol e chuva, por exemplo. Exato. O pessoal utiliza bastante tinta para diferenciar, né, localizar a questão das caixas. Às vezes uma questão de segurança, porque dependendo da região onde você está numa região muito populosa e tem várias caixas de vários produtores. Só a forma de identificação é você pintar a caixa. Então pode ser pintado desde que tenha essas restriçõezinhas. Que você falou da tinta à base de óleo, né? A gente fala que a tinta convencional, a tinta industrial, ela tem esse problema porque quando você passa a tinta na madeira, como você usa o solvente para diluir a tinta, o óleo no caso, a madeira ela absorve esse solvente e acaba contaminando dentro da colmeia. E outra coisa, pintura somente na área externa da Boa, caixa. boa. Nunca na área interna. Não pode se pintar dentro da colmeia. Justamente Independente da tinta. exatamente. Independente se for solvente, se for tinta à base de água, tinta à base de óleo, não se deve pintar dentro da colmeia. Maravilha. Um outro ponto, que aí a gente até entra na minha terceira pergunta aqui no nosso podcast, Florada Talk, é justamente a utilização da cera no manejo. Para a produção orgânica, como que funciona a questão da cera? Porque a gente sabe que o produtor ali, ele tira essa cera bruta, né? E para a produção orgânica, a gente sabe que o insumo a ser utilizado, tanto a cera como a alimentação, ele deve ter uma origem orgânica. Mas é muito difícil a gente encontrar no mercado, né, hoje, eh, um fornecedor de cera orgânica, né. E eu queria que você explicasse para você como que funciona a questão de norma e como o pessoal faz na prática essa questão da utilização da cera. Bom, o produtor ele está adentrando um projeto que é orgânico, a gente comentou antes, né?
Então, o processo da cera não difere dos outros. Você tem que saber de onde vem sua cera. Como que você tem que saber de onde vem sua cera? Às vezes o apicultor, no primeiro momento, ele comprou a cera, só que, a fim do manejo, ele vai melhorando o manejo, ele vai tirando, às vezes, a contaminação da cera e a cera acaba se tornando orgânico futuramente. Então, a gente sempre deixa Que é até claro, um período de conversão, exatamente, né? teoria de conversão. Então, a gente sempre deixa claro para o apicultor que, se ele for fazer troca de cera, Que é o mais comum, é né? mais comum, exatamente. A gente tem vários projetos, várias regiões, e a gente sabe que uma região difere da outra. Às vezes uma região tem uma O apicultor tem mais exato, estrutura, mais né? estrutura, tem um poder econômico maior, então às vezes ele tem um cilindro que ele produz a própria cera, pega a cera bruta, cera de operco que sobrou ali, ele faz a lâmina de cera e coloca nas colmeias. Que isso é o mais ideal, né? O produtor mesmo fazer a sua própria cera alveolada, né? Porque ele vai estar garantindo a origem, né? Estabilidade. Exato. Esse é o principal ponto do orgânico, né? Ele garantir que aquela cera produzida no apiário dele, que é certificado como orgânico, que não tem contaminação, vai ser produzida a cera alveolada, a lâmina, né, de cera alveolada, que ele vai usar de novo no apiário dele. Então ele garante essa cadeia de suprimento, né? Mas a gente sabe que em muitos lugares o produtor ele não consegue investir num equipamento para produzir essa cera alveolada. Apesar que hoje em dia ainda se tem muitos cilindros manuais, né, que é bem simples de você produzir, né, não é mais, não tem a necessidade de ser um equipamento super caro e moderno. Mas aí a gente cai no caso do apicultor fazer uma prática muito comum, que é a troca da cera. E como que funciona isso? Pessoal faz bastante troca de cera da seguinte forma: às vezes tem um apicultor ali que tem um poder aquisitivo melhor, eles se reúnem ali Ou uma numa associação, né, uma associação, cooperativa. exato, e ele leva a cera dele e volta com faz a troca lá com o pessoal e volta com uma cera alveolada. Às vezes ele paga uma porcentagem e volta com a cera. Ou até então ele conversa com o produtor ou com a associação que tem esse cilindro, dele levar a cera dele bruta e ele faz o processo de alveolação e ele volta com a cera dele alveolada. Justamente para você garantir que a cera que você está levando vai ser a mesma cera que você retorna. Isso implica não só na questão de rastreabilidade, questão de orgânico, mas implica também na questão de produção. A abelha já está acostumada com a cera dela, ela sente o cheiro, a cor, né? Então isso às vezes é uma questão que, pô, eu estou tendo algum problema em relação à produção, mas às vezes o problema que você está tendo não é em relação ao campo, à vegetação, em relação à cera que você colocou de uma qualidade duvidosa, que não tem o mesmo cheiro, que a abelha não está acostumada. Então, até ela entender aquele processo ali dentro da colmeia, às vezes acaba dando essa diferença em produção, Justo. tá? Mas é isso, o pessoal não se importa muito em relação à cera, mas é um ponto bem importante. Não se atenta muito a isso. Porque cera, além de ser algo que vai acusar na rastreabilidade do mel, vai, às vezes pode E contaminar o mel. eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente não pode esquecer que a cera ela vai estar em contato com o mel a todo momento, né? Diretamente. Então, para você ter uma transferência de contaminação, ali é o foco principal. Então, é muito, muito importante que a gente tenha uma atenção redobrada na cera. Então, um resumo, né, é se o produtor, ele não... O mundo ideal, o produtor colher a sua cera bruta, né, depois de fazer todo o processo, derreter, a limpeza, você tem a cera bruta ali, o próprio produtor fazer a laminação dessa cera e garantir que a cera que ele está sendo produzida retorne para o apiário dele, ou, né, no caso de troca, que é o mais comum, garantir que essa cera que ele está levando seja a mesma que ele está pegando de volta, né? Isso é o ponto mais importante para evitar justamente ter contaminações cruzadas e tudo mais. Bom, entrando em outros pontos, né, a gente falou aqui da questão de pintura, falamos um pouco da questão da cera, falamos também na questão da instalação do apiário e entrando num ponto também que muito importante que surge muita dúvida para o pessoal, que é a alimentação. Eu queria que você explicasse, Matheus, assim como a pintura, né? Porque tem esse negócio, tipo, eu não posso alimentar minha produção orgânica. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse mito e explicasse de como você, produtor, pode realizar a alimentação, desde que seja com o material correto, no tempo correto, seguindo, mais uma vez, as normas de produção orgânica.
Bom, o pessoal tem esse mito igual a tinta, né? Pessoal, é extremismo. Eu não posso pintar. Não, gente, pode pintar desde que seja isso. Ah, eu não posso alimentar. Pode alimentar desde que você tenha alguns cuidados, tá? O principal deles é, se você for estar dentro de um projeto orgânico, você tem que fazer uma alimentação orgânica, tá? Então você não pode, eu vou fazer um xarope de açúcar. Que é muito comum É o muito pessoal comum, fazer. exatamente. O pessoal vai lá no mercado, compra o açúcar convencional e faz o xarope e coloca para abelha. Se você está dentro de um projeto orgânico que você busca fontes orgânicas, você não deve fazer isso, já está errado por aí. Então, se você vai fazer um xarope de açúcar, procura um açúcar orgânico, que hoje é fácil de encontrar, você encontra no mercado, tá? Inclusive até tem uma empresa chamada Native, aqui perto de Bebedouro, que produz açúcar orgânico. Assim, uma dica aí para vocês, se tá faltando fornecedor na região, em contato com eles são bem abertos, assim. Exato. E assim, a gente não fala que você deve alimentar. Você só tem que alimentar em casos extremos, extremos. Eu vou perder o meu enxame. Aí você alimenta de uma forma segura. Então, e um ponto também da alimentação, né, que é até um outro ponto que a gente pode discutir, uma controvérsia, é que a alimentação não garante, gente, que a colmeia, né, que vai permanecer ali. Porque a abelha ela é muito inteligente. Então, no momento de seca, de escassez de água, e aí a escassez de água gera, você não tem flores presentes na natureza, a abelha ela é extremamente sensível, extremamente inteligente. Então, se está chovendo a 20 quilômetros da sua região, ela vai migrar para essa região e vai procurar por fonte de alimento natural. Ela sempre vai preferir o natural ao invés de algo artificial. Então a alimentação, tá? Ela não é um garantidor de que você não vai perder colmeia, por exemplo, na seca. É claro que ela melhora a taxa de perda, né? Você pode perder menos, mas que você vai perder, isso é um processo natural e bem comum. É um ciclo da natureza essa questão, tá? E a natureza não criou a abelha para ela ficar parada dentro da colmeia esperando alimento nela. Ela vai buscar o alimento. Exatamente. É um instinto dela de procura de alimento, como qualquer outro inseto, um ser humano, enfim. Da mesma forma que se estiver chovendo lá numa região que é mais agradável da gente estar lá, a gente não vai ter por que ficar aqui. A gente vai sair daqui e vai para aquela região, é o mesmo fato que a abelha faz. Questão de alimentação, às vezes você vai comprar um açúcar orgânico, o valor é alto. Então, a gente indica sempre o quê? Cara, se você for fazer uma alimentação, não precisa fazer um xarope de açúcar ou não precisa pegar algum alimento ali que seja que seja de questão orgânica, né, de produção orgânica e fazer, sei lá, às vezes um farelo proteico. Não, guarda o mel da última safra, porque o mel, além de ser mais barato, é o próprio alimento da abelha e ela vai consumir aquele mel ali. E é o que você falou, pode ser que, mesmo você fazendo todo esse processo de alimentação, você tenha a questão de chameação. Eu acho que é a questão do ideal. O ideal para certificação orgânica é que você alimente a abelha com produtos que são oriundos daquela colmeia, né? Esse é o ponto ideal, assim como a cera. O ideal é o quê? Que você utilize a própria cera produzida naquela colmeia. Então, assim, uma prática muito comum, gente, é você pegar o final da safra ou o início da próxima safra, geralmente, depende da região, tá? Mas geralmente são produtos mais escuros, um mel mais escuro, oriundo das flores. Por exemplo, no Ceará, na época de cera, na época de seca, desculpa, você tem a produção do mel de caju, que é um mel muito escuro. Esse mel, por exemplo, tá? É, ele é mais difícil de comercializar devido à cor. Então, guarda esse mel para você poder utilizar ele numa alimentação futura. Pensa na retroalimentação, no ciclo ali da colmeia. Um outro tipo de alimentação muito legal é que o pessoal faz com mistura de pólen, tá? Porque a gente não pode esquecer, gente, que a abelha, ela tem ali dentro da própria colmeia, né, da natureza, vamos dizer assim, fontes diferentes de micro e macronutrientes. Então, quando a gente fala do mel por si só, né, você tem fontes melhores de proteína que a abelha vai precisar nesse período de seca. E uma delas é o pólen. Tá? Então isso é muito importante, você tem que pensar numa alimentação complementar. Se você só for pôr lá um xarope de água com açúcar, mesmo que orgânico e tudo mais, até esquecendo um pouco esse lado
orgânico, mas pensando no conjunto da obra como um todo, você tem que pensar que a abelha ela precisa ali também de fontes de proteína, por exemplo, de fontes de aminoácido, de fontes de vitamina, de fontes de minerais, que o mel só por si só não vai complementar a abelha dessa forma. Então, até tem, a gente pode até compartilhar se vocês quiserem, uma receita ali de uma mistura que você faz que vira uma espécie de pasta, que é onde vai mel, que é onde vai pólen, enfim, vai uma série de coisas, até própolis, extrato de própolis, a gente coloca nessa pasta, que é muito bem aceito, principalmente o pessoal utiliza muito para alimentar a rainha, né, que é o principal foco ali durante períodos de seca. Tá? Bom, e além disso, além dessa questão da alimentação, o mais importante é você pensar, principalmente se você tem uma apicultura fixa, tá? É muito importante você pensar na sustentabilidade do teu negócio, cara. Então, assim, o que eu vejo muito pouco o produtor fazendo é em você reflorestar, vamos dizer assim, a área próxima aos apiários. Hoje você tem, por exemplo, o eucalipto eufate, que é um cruzamento onde ele floresce praticamente o ano todo, a partir de 6 meses de idade, gente. A gente está falando de uma muda que custa 3, 4 reais. Então, assim, em regiões que você tem apiário, faça o investimento no apiário. Compra lá 100, 200, 300 mudas, planta isso nas suas regiões. Além, né, igual eu comentei, do caju, por exemplo, que floresce na seca justamente quando você precisa de alimento. Além disso, você tem inúmeras outras flores que você pode intercalar. Tá? É o caso de uma jurema, por exemplo, mais para o Nordeste, é o caso de você ter ali algaroba, que produz muita proteína em épocas de seca, e aí você vai complementando o sistema, a área onde você está, para que você às vezes não precise fazer alimentação artificial. Favorável para ela. Exatamente. Então você coloca um ambiente mais propício da sua abelha ficar naquele ambiente, porque ela tem fontes naturais de energia, que é sempre o que ela vai preferir, e além disso, você passa a atrair novos enxames para aquela região. Então, em um período de seca, que todos os produtores estão perdendo a abelha, perdendo colmeia, você está fazendo um processo contrário. Você está mantendo os seus enxames ou perdendo uma taxa mínima e ainda atraindo enxames de outras regiões, aumentando o seu enxame na seca. E isso é muito importante por quê? Porque a seca antecede o período de chuva que vai anteceder o período de produção e colheita lá na frente. Então, se você não tem um enxame forte no período de seca, o que acontece? Começa a chover, as flores começam a florear e aí os enxames começam a voltar para aquelas regiões, você começa a captura, os enxames começam a se fortalecer. Só que até a abelha rainha vir botar novos ovos, esses ovos nascerem, essa abelha se passar para uma abelha campeira, uma abelha coletora e por aí vai, ela vai levar 40, 50 dias para o seu enxame ficar forte. E aí você vai estar pegando o período de colheita, você perdeu um tempo enorme aqui. Se você tem um enxame forte na seca, na hora que começa esse período pré-pico mesmo de produção e tudo mais, que está toda, a maioria das colmeias, todos os produtores estão lá fazendo o óvulo, nascendo, não sei o que, esses 40, 50 dias que eu comentei, cara, o teu enxame já está pronto, ele já está forte. Então nessas primeiras chuvas, você já começa a produção de mel e não de fato focando ali na fortificação do enxame. Isso é um ponto muito importante, porque numa dessa, nesse detalhe, cara, você tira uma melgueira a mais de mel por colmeia, isso eu posso garantir. Só acrescentando que às vezes, se você tem um enxame fraco até ele se tornar forte, tem floradas que elas são muito rápidas. No caso de um mês e meio, 40, 50, 60 dias, você já perdeu a florada. Então aquela tirada de mel no início que você já ia ter, por ter um enxame forte, você não tem. Exatamente. Bom, eh, imagino que vocês tenham conseguido entender qual é a nossa ideia com esse quadro. Eu queria agradecer muito a presença do Matheus, por essa troca muito boa. O tema orgânico é um tema muito grande, gente. A gente vai ter um segundo episódio falando exatamente sobre normas e regras de produção orgânica, mas é muito importante o feedback de vocês, justamente para a gente entender em qual ponto levantar, quais são as dúvidas de vocês. Então deixa aqui nos comentários, envia para a gente, que a gente vai fazer um mapeamento de tudo isso.
tá? Queria agradecer de novo a presença do Matheus. Aqui a gente tem até inclusive, a Apidouro faz todo esse processo de certificação, desde treinamento para o produtor até auditoria nos apiários, enfim, todo o processo de norma orgânica. Quando o produtor se inscreve, a gente faz a visita, ele ganha um boné da Apidouro, tá? Que é um boné muito legal, foi desenvolvido pela nossa equipe, inclusive o Matheus que encabeçou esse projeto, que é de fato o nosso slogan, né? O sabor da natureza, mas principalmente a frase que vem acompanhando a gente nesses 40 anos, que é 40 anos ao lado de quem faz o mel uma paixão. E também, no nosso treinamento, a gente entrega para o produtor a nossa apostila, que é de fato um manual de produção orgânica, que aqui vai trazer, gente, pontos desde zona de pasto apícola, todas as regras do orgânico que a gente tem, tá? Para a produção, a gente também traz ao final dela um caderno de campo, que é muito importante para o orgânico, que é justamente as anotações, desde limpeza até colheita de mel, perda de enxame, isso ajuda muito o produtor. Esse é o nosso manual de apicultura orgânica. Bom, visto isso, quero agradecer de novo a presença do Matheus, quero agradecer esse projeto que está se iniciando aqui, essa importância de incentivar a capacitação e conhecimento na apicultura brasileira. Contem com a Apidouro, contem com a gente, envie aqui para a gente o feedback de vocês, que isso é muito importante.